Já. Olá, tudo bem? Nós estamos dando início a mais uma aula da nossa disciplina Leitura e Produção de Textos. Ah, o tema da aula de hoje é as linguagens. A nossa segunda aula aqui da professora Juliene e da professora Kildes, que vos fala nesse momento. Primeiramente, quero cumprimentar vocês, dizer que a gente tem se preparado materiais para que vocês possam ter maior compreensão do conteúdo que a gente está propondo aqui nesta disciplina, tá bom? E não se esqueçam de sempre que tiverem dúvidas, chamarem a gente, participarem no fórum, tá certo? Combinado? Então vamos lá? Bem, eu quero primeiro apresentar para vocês aqui qual que é o tema da nossa aula, né? A linguagem, né? Nós vamos partir dessa questão de que a linguagem não é apenas um instrumento de comunicação, né? Ela é constitutiva do sujeito, organiza o pensamento, constrói relações sociais e produz sentidos. Mas o que é isso, professora? Ora, a linguagem ela não serve somente para a gente se comunicar com outras pessoas. Ela é muito maior do que isso, né? Ela constitui quem a gente é. Né? Então, a partir da linguagem é que nós, né, nos reconhecemos como sujeito. A partir da linguagem, nós conseguimos organizar o nosso pensamento. E a linguagem também possibilita que a gente construa relações sociais e produz sentidos. Então, a gente pensa assim, nossa, professora, então o estudo da linguagem é um estudo bem mais amplo do que só a leitura do texto escrito. É isso mesmo. Então, por isso, nessa aula, nós vamos analisar língua e linguagem, nós vamos falar sobre diferentes concepções de linguagem, os níveis de linguagem, as funções da linguagem, as implicações dessas perspectivas, né, de funções, de níveis, de concepções, dos diferentes tipos, né, concepções de linguagem, e como é que isso implica no ensino, na análise, na produção de texto. Então, quando a gente vai tratar sobre a linguagem, nós precisamos estar cientes de que essa noção ela é mais ampla. Combinado? Então vamos lá, vamos seguir aqui com a nossa aula. Muito bem, então, primeiro que nós vamos falar é sobre a questão de língua e linguagem. Né? Então, nós temos aí, né? O que é língua? É o tipo de linguagem verbal. Né? Então, é língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, língua italiana. Né? Então, é um tipo de linguagem verbal. Né? Então, que a gente está verbalizando. Né? E para existir linguagem verbal, é preciso existir uma língua ou um código. Né? Então, nós nos condicionamos, né, a usar um código. Qual que é o código? O código é o que eu sei da língua portuguesa para eu me comunicar com os outros falantes, né, também de língua portuguesa. Então, atenção a isso. A linguagem não verbal, né, ela não usa palavras. É a mensagem construída a partir de imagens, de cores, de gestos. Né? Então, nós temos a linguagem verbal, que ela acontece, né, aí por meio da língua, né? E a linguagem não verbal, que ela acontece, né? A comunicação acontece, como o próprio nome está dizendo, não verbal, a partir de elementos que não são do código, mas por imagem, por gestos. Quando eu digo, vocês entendem? Isso aqui é uma linguagem não verbal.
e que a gente também já conhece esse código, né? Então, são as formas de comunicação. E a linguagem verbal, ela é construída a partir de palavras, né, que sejam escritas ou faladas, né? Como vocês podem observar aqui, ó, no slide que a gente está trazendo, e podemos gerar dúvidas, manipular ideias, despertar curiosidade, gerar conflitos. Então, a forma como a gente conduz a linguagem verbal, nós podemos produzir sentidos. E esses sentidos podem ser de dúvida, pode ser de curiosidade, podemos gerar conflitos, não é isso? Quantos conflitos a gente gera a partir da linguagem verbal? Concordam comigo? A começar quando a gente está nos nossos grupos de WhatsApp da família, não é mesmo? Então, nós utilizamos a linguagem e, dependendo da forma como o nosso interlocutor lê aquela linguagem, isso pode causar, né? Pode despertar curiosidade, pode causar conflitos, enfim, e aí por diante. Muito bem. E através a linguagem a linguagem está ligada à língua, mas ela não é, né, deslocada da língua. Então nós precisamos estar cientes desta questão, né? Então, a linguagem é a capacidade do ser humano se comunicar ideias ou sentimentos, né? Então, a língua está ligada ao código, né? E a linguagem é maior, que a linguagem pode ser verbal e pode ser não verbal. Entendido? Muito bem, vamos seguir. Por que, então, numa aula de leitura e produção de textos, é tão importante discutir concepções de linguagem? Porque, né, estamos num curso de licenciatura, seja de letras, seja de pedagogia, e toda a prática pedagógica está fundamentada, ainda que implicitamente, em uma teoria de linguagem. O que quer dizer isso, professora? Que essa prática pedagógica está fundamentada em uma teoria da linguagem? Ora, porque nós, como professores, nós estamos sendo formados, né, a partir das teorias que nós aprendemos e que nós vamos ministrar as nossas aulas a partir daí. E às vezes a gente nem percebe explicitamente o que está sendo posto naquela prática pedagógica, mas pode ser que esteja implicitamente. Lembra da diferença? Implicitamente é o que a gente entende, né, de algo que é dito, mas que não é dito diretamente. E explicitamente é quando está dito diretamente. Nós vamos ter mais adiante aqui na nossa disciplina uma abordagem mais aprofundada sobre implícito e explícito na linguagem. Bom, então, se o professor entende linguagem como norma, né? Eu sou professor das minhas turmas e entendo a linguagem como norma. Se eu tiver esse posicionamento, eu vou entender a linguagem, eu vou ensinar o quê? Regras, né? Então, vocês vão se lembrar aí, quem estudou mais há mais tempo, vai se lembrar que na maioria das nossas aulas de língua portuguesa na educação básica, a gente tinha uma carga muito grande de gramática, né? E era maior essa carga de gramática, né, do que de interpretação. Então, é por causa dessa concepção da linguagem como norma.
Se eu, como professor, entendo a linguagem como código, né, um código, então eu vou ensinar estrutura da língua. E se eu tenho essa concepção de que a linguagem é interação, então eu vou ensinar produção de sentidos, né? Então, nossa forma de corrigir textos revela nossa concepção teórica, né? E o que eu, como é que eu posso entender isso, professora? Ora, nós, como professores, nós precisamos entender a nossa prática pedagógica, né, como um todo. Nós não podemos ir somente numa direção, mas isso a gente vai conversando aqui durante essa disciplina. Vamos seguir. Alguma dúvida até agora? Vamos lá. Então, a linguagem como expressão do pensamento. Na perspectiva tradicional, a linguagem é vista como exteriorização do pensamento. Escrever significa pensar bem. O erro linguístico é entendido como falha cognitiva e predomina a gramática normativa. E qual que é a implicação pedagógica? A produção textual é avaliada principalmente pela correção gramatical. E qual que é a limitação? Desconsidera fatores sociais, históricos, discursivos. Professora, mas então como é que é isso? Ora, nós, como professores, precisamos ter, né, sempre o olhar de que quando a gente está em sala de aula, nós temos alunos diversos, né, que advêm de contextos sociais diversos. Contextos sociais, contextos históricos, contextos discursivos. E isso tudo implica na linguagem, tá? Então, isso é bastante importante para a gente ter, né, como concepção no momento da nossa prática pedagógica. Depois, vejam bem, a linguagem como instrumento de comunicação. Essa linguagem como instrumento de comunicação, ela tem influências, né, no estruturalismo, e ela entende a linguagem como código, a comunicação como transmissão da mensagem. A ênfase está na clareza, na coesão e na coerência. E a estrutura textual é valorizada. Qual que é a implicação pedagógica disso? O ensino centrado em modelos estruturais e a organização formal do texto. Então, nós vamos ter essa implicação pedagógica. E qual que é a limitação? Reduz a linguagem a um sistema neutro de transmissão, como se a linguagem era só uma pessoa fala por meio de um código e outra pessoa entende. Né? Essa é uma linguagem nessa concepção de influência estruturalista. Depois nós temos a linguagem como interação social, que é uma perspectiva socio-interacionista, em que a linguagem é vista como prática social, o texto é um enunciado situado historicamente, o sentido é construído nessa interação e o sujeito é histórico, ideológico e social. E aí nós vamos buscar aqui como referência, né, Koch e Elias, que defendem que escrever é mobilizar estratégias para agir socialmente por meio do texto, né? Tendo como implicação pedagógica que a produção textual como processo e como prática social, né? Então, nessa perspectiva socio-interacionista, nós vamos entender que o texto, né, ele está situado em um contexto histórico, né, que nós, como sujeitos, nós também estamos num lugar histórico, ideológico e social. E tudo isso, esse lugar, implica na nossa forma de construir essa linguagem e de nos comunicar.
certo? Então, a partir daí, nós temos o entendimento, né, dos níveis da linguagem, e que são as variações que a língua assume, né, de acordo com o quê? Com o contexto comunicativo, com o grau de formalidade, com o interlocutor, com a intenção que nós discursiva, né, que nós temos ali no momento do discurso. Então, como é que é isso, professora? Ora, como é que há essas variações da língua no contexto comunicativo? Bom, dependendo do contexto em que eu estou, né, eu me comunico adaptando a minha linguagem àquele contexto. Né? Então, eu tenho como me comunicar, né, de diferentes modos. Com uma criança, eu me comunico de um jeito, concordam? Com o meu chefe, eu me comunico de outro jeito, né? Nos contextos familiares, nos contextos de amizade. Então, esse contexto comunicativo é bastante importante nesse momento que nós, né, estamos nos comunicando. Além disso, está ligado também o grau de formalidade, né? Como é que nós nos comunicamos com autoridades, né? Como é que nós nos comunicamos com os nossos filhos, sobrinhos, família? A tudo isso nós adequamos um grau de formalidade. Junto com isso está o interlocutor. Quem é que está falando comigo? Quem é que está se comunicando comigo? Como é que eu vou deixar um bilhete para uma pessoa? Né? Qual é esse interlocutor? Né? Então, nós não podemos deixar de considerar no nosso contexto comunicativo esses pontos aqui, né? Que são os níveis de linguagem. Em que contexto que eu estou? Né? Imaginem vocês se vão para uma festinha de aniversário e se encontram com os amigos e lá vocês vão utilizar a formalidade, né? Não, são seus amigos, é um momento mais de descontração, né? Os interlocutores que estão ali são pessoas que têm, né? Que vocês têm um grau de informalidade, né? Agora, se eu vou a a uma escola, né? Falar com o diretor da escola, ou eu vou falar com a superintendente de educação, enfim, tudo isso requer da gente a adequação. E saber disso, pessoal, olha, é bastante importante para que a gente se comunique bem, tá? Por que que tudo isso acontece? Porque a língua é heterogênea e dinâmica. Né? Então, a língua é dinâmica, ela está sempre em mudanças. Tá? E tudo isso vai depender da nossa competência linguística, que está ligado a gente saber adequar-se à situação. Eu gosto muito de dar um exemplo quando a gente está trabalhando com esses níveis de linguagem, que é o da forma como a gente se veste, né? Nós não vamos para a praia com roupas formais, né? A não ser que seja alguma coisa diferente. Mas na praia a gente vai, né, com roupas adequadas para a praia. Se eu vou ministrar uma aula, eu vou, né, também vestida com as roupas adequadas para ministrar a aula. Né? Se eu vou a uma festa de casamento, eu também faço a adequação. Assim é a nossa linguagem. Né? Nós precisamos saber adequar, né, a nossa linguagem aos diferentes contextos. Tá bom? Entendido? Vamos seguir. Bem, e aí, os tipos de níveis de linguagem. Vamos lá.
No nível formal, eu vou usar, né, o nível formal nos textos acadêmicos, nos documentos oficiais. Então, quando a gente está fazendo, né, um trabalho aqui para a nossa formação acadêmica, nós precisamos ter o cuidado de utilizar, né, a formalidade, a forma como a gente se dirige ao nosso interlocutor. Por quê? Porque nesse momento aqui, a gente está construindo um texto acadêmico. E o texto acadêmico, ele requer da gente essa, esse nível mais formal da língua. Nos documentos oficiais, se eu vou redigir um ofício, um memorando, redigir um relatório, eu também tenho que estar atento ao uso formal da língua, tá? E informal, quando é que acontece? Nas nossas conversas cotidianas, né? Então, a gente precisa estar muito atento, minha gente, porque né, essa linha da formalidade, da informalidade, precisa estar bem entendida para a gente, né? Para que a gente possa saber, né, se conduzir, falar ou escrever conforme o nosso interlocutor, tá? Mas, para além disso, nós também temos as nossas marcas culturais e geográficas, que é o que nós chamamos de regionalismo, não é mesmo? Então, é isso o que faz com que determinadas pessoas conheçam uma mexerica, ou uma bergamota, ou uma tangerina, né? Isso vai depender, né, das diferenças geográficas e das marcas culturais também que estão ligadas ao regionalismo. Também nós temos a técnico-científica, que é uma terminologia específica. Vocês já devem ter, né, tido a oportunidade, né, de conhecer um texto jurídico, por exemplo, que há uma terminologia que quem não é daquela área, daquele campo, tem mais dificuldade de entender, né? Assim como a terminologia técnico-científica que é utilizada no meio da saúde, né? Ou no meio da polícia. Então, todos esses elementos são específicos de uma área, tá? E depois também nós temos as gírias, que é uma linguagem de grupos sociais, né? Então, esses grupos sociais também têm as gírias, né? Que são a forma de comunicação entre determinados grupos, né? Então, nós vamos ter aí, olha, os skatistas têm uma forma, né? Alguns termos que eles utilizam que são entendidos entre eles, né? Os policiais também têm gíria, além da técnico-científica, eles também têm alguns elementos da linguagem, né? Que a gente chama de gíria, e assim diversos outros grupos. Né? Terra destaca que práticas de leitura e escrita devem considerar a diversidade linguística. E aqui eu quero chamar bastante a atenção de vocês, porque essa diversidade linguística é importante que nós, professores, tenhamos a compreensão dela. Por quê? Para que a gente possa entender que o nosso aluno ele traz consigo, né, as diferentes marcas do seu contexto de formação, né? E isso é importante que nós estejamos atentos. E os níveis de linguagem e ensino? Olha, no ensino de produção textual, né? Então, agora nós vamos falar mais nesse contexto da nossa disciplina, né? Então, nós precisamos entender assim: olha, não se trata de certo ou errado, se trata de adequação, tá? E para isso, nós precisamos compreender quando utilizar cada um dos níveis, tá? Por que isso?
Ai, nunca devemos dizer, fulano fala errado, fulano escreve errado. Não, o que nós precisamos entender é essa questão da adequação, né? O aluno, né? O nosso aluno e nós também precisamos compreender quando devemos usar cada nível, tá? Porque se a gente se coloca nesse lugar de dizer que fulano está certo ou errado, nós estamos praticando preconceito linguístico. Isso não se deve, né? O preconceito, ele em todas as suas áreas de atuação, ele deve ser combatido, né? E o linguístico também, tá? Então vamos combinar isso. Então, caminhando já para o desfecho aqui da nossa aula de hoje, nós vamos deixar para vocês, né, para a gente refletir assim que vocês assistirem a essa aula e depois a gente dialogar sobre isso lá nos nossos canais. Qual dessas abordagens você mais conhece nas suas experiências escolares, né? Como é que foi a sua formação como aluno? Como é que foi essa sua o entendimento do seu professor para contigo, né? Nesse momento da sua formação? E como isso influenciou sua forma de ler e escrever, né? Veja o que está ligado. E como os professores de língua, né? Vamos pensar vocês agora, do outro lado, como professor. Qual visão devemos adotar? Então, isso aqui, essas três questões aqui, são para a gente iniciar a nossa reflexão, né? Do lugar do professor, né? Do lugar do aluno. E como é que nós precisamos ter esse entendimento, tá bom? Bem, vamos deixar aqui para essa aula de hoje. A gente utilizou ler e escrever, estratégias de produção textual, de Koch e Elias. Utilizamos também a Isabel Solé com estratégias de leitura. E utilizamos o Hernani Terra com práticas de leitura e escrita. Esse foi o material que nós utilizamos para nossa aula de hoje, tá certo? Muito bem. A gente vai encerrando aqui esta nossa aula de hoje. Chamo agora a professora Juliene para a gente fazer esse desfecho. Acredito que vocês já estejam acompanhando aí o material que a gente vem disponibilizando para vocês. E Juliene, quer fazer algum apontamento? Sim, boa tarde, alunos, tudo bem? Eu chamo Cientistas da Linguagem. Nós teremos mais um vídeo sobre fala e escrita, uma videoaula gravada por mim, e logo mais, né, nos nossos canais da plataforma A da Uniteams, estará disponível as nossas aulas no YouTube e com a atividade como a professora Kildes falou. É isso mesmo, gente. Espero que vocês possam ter compreendido bem, né, tudo isso que a gente tratou aqui. Não deixem de também assistir a esses vídeos complementares, porque vamos reforçando esse conteúdo que a gente viu nessa aula de hoje. Não é isso? Juliane, muito obrigada. Obrigada a cada um de vocês que assistiu até aqui. E nos vemos na próxima aula. Até mais.